Grande abraço para todo mundo ligado no nosso canal do Grupo Espírita Mensageiros. Mais uma vez estamos aqui reunidos, virtualmente, para estudarmos e falarmos um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Quero agradecer a todos mais uma vez por juntos estarmos reunidos, por juntos estarmos ligados, estudando e nessa onda mental, nessa rede energética, positiva de vibrações, de elevação, de melhoramento, de estudos. Agradecemos a Deus pela oportunidade. Então vamos iniciar essa nossa reunião, elevando os nossos pensamentos a Deus e fazendo a nossa prece inicial. Elevando os pensamentos a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, nossa Mãe amada, a toda a espiritualidade trabalhadora no bem, agradecemos por mais uma vez estarmos aqui reunidos, estudando, praticando, aprendendo e buscando sermos espíritos melhores, um pouco a cada dia. Que as bênçãos do mais alto possam chegar até nós agora, onde estivermos, nos abençoando, iluminando, fortalecendo, amparando, nos auxiliando e intuindo na busca da nossa evolução, do nosso crescimento e do nosso aprimoramento. Que as misericórdias de Deus possam ser presentes cada vez mais em nossa vida, que sintamos a sua presença em cada ato realizado no nosso dia a dia, principalmente nos momentos de dor, de desespero, que possamos sentir a presença amigável, reconfortante dos amigos espirituais, nos fortalecendo, nos energizando e nos ajudando nos momentos em que enfrentamos. Que as bênçãos de Deus possam agora chegar até os trabalhadores do Grupo Espírita Mensageiros, todos ligados nessa palestra, nesse estudo, que as boas vibrações alcancem os irmãos trabalhadores do plano espiritual do Grupo Espírita Mensageiros, que nos fortalecem, ajudam e iluminam em todas as tarefas realizadas pelo grupo, e que a mensagem possa chegar até nós com o intuito de nos ajudar na nossa reflexão, no nosso aperfeiçoamento e no nosso melhoramento. Que as bênçãos de Deus sejam profícuas em nossa caminhada hoje e sempre. Que assim seja. Bom, nós vamos continuar com o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente sempre que tem oportunidade, a gente aborda um tema específico dessa nossa obra básica da doutrina espírita, que tanto nos ilumina e que tanto nos ajuda no nosso dia a dia. Nós vamos estudar hoje um trecho do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Motivos de Resignação. Esse trecho está no capítulo 5, como eu disse, que ele vem falar sobre uma das bem-aventuranças de Jesus. O capítulo 5 fala dos aflitos, bem-aventurados os aflitos. E aí Kardec vem falando para a gente, em cima dos textos evangélicos, as justiças das aflições, as causas atuais das aflições, as causas anteriores das aflições. Ele também fala do esquecimento do passado e chega no item 12, motivos de resignação. Então, este capítulo ele vem falar para a gente sobre as aflições, e relembra uma das bem-aventuranças de Jesus, que está no Sermão da Montanha, que é bem-aventurados os aflitos. Neste item, especificamente, Kardec vem falar para a gente a necessidade da resignação. A necessidade da gente não é ser conformado, tá, gente? Inclusive, muitas críticas feitas há algum tempo à doutrina espírita é que os espíritas eram conformados. É assim, Deus quis assim, a vontade de Deus. A gente encara isso como uma resignação, mas a gente não tem que ser aquela pessoa que aceita tudo sem buscar o nosso melhoramento. Então isso é, na verdade, um termo novo que surgiu
principalmente nos meios empresariais, né, que é a resiliência. Eu acho que está mais para a gente ser resiliente. A gente enfrenta as dificuldades, não se revolta com as dificuldades que nós estamos enfrentando, pelo contrário, a gente busca absorver, entender, e aí é o nosso papel. Aprender com ela, saber o que aquela dificuldade, aquele problema que nós temos está querendo nos ensinar. Né? Qual a mensagem, qual o aprendizado, principalmente para o nosso espírito, está incluso nessa nossa dificuldade que estamos enfrentando, seja ela qual for. Ah, mas então enfrentar um câncer é um aprendizado? Sim. Sim. É um aprendizado que a gente vai ver daqui a pouco. Né? Está no livro Ação e Reação, de autoria do André Luiz, né? Psicografado pelo Chico Xavier. As dores que nos alcançam, quais os objetivos dessas dores? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre elas. Né? Mas a dor nos ensina. São Francisco de Assis a chamava de minha irmãzinha dor, né? Identificando a resignação e sabendo aprender com aquilo que ele estava vivendo. Né? Chico Xavier convivia com dores, né, no olho, com problemas cardíacos e algumas outras complicações de saúde, e a gente não tem dúvida da elevação espiritual daquele ser que habitou a Terra nessa última encarnação, como Chico Xavier. Então, a dor, como nos diria Buda, né, a dor atinge a todos, o sofrimento é opcional. Então nós optamos em sofrer e muitas vezes nós nos revoltamos. E aí está um dos nossos grandes erros na revolta, que pode fazer com que a gente perca uma grande oportunidade que estamos recebendo nessa presente encarnação. Né? O Evangelho, nesse capítulo, ele diz assim, ó, por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer o sofrimento como prelúdio da cura. Né? Então, Kardec já começa dizendo assim, ó, é uma compensação que quem suportar a aflição, a dor, o sofrimento com resignação e buscar, né, entender o que aquele sofrimento quer lhe dizer, ele vai receber a sua recompensa. E ele continua. Também podem essas palavras ser traduzidas assim. Deveis considerar-vos, nós devemos nos considerar felizes por sofrermos, visto que essas dores deste mundo são o pagamento da dívida que as nossas vidas passadas fizeram contrair através de faltas. Suportadas pacientemente na terra, essas dores nos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, e que vos garantirá a tranquilidade do porvir. Então, esse trecho aqui, né, Kardec diz assim, olha, a gente deve estar feliz por estar passando por essa dificuldade agora e passar por ela com resignação, porque afinal de contas pode ser uma decantação, pode ser a quitação de um débito que nós temos de vidas passadas, que pode ser quitada nessa encarnação e que nos livrará de séculos de sofrimento. Talvez nós já estejamos há séculos para corrigir esse problema que nós estamos passando agora. E é esta oportunidade que nós estamos recebendo para quitar essa dívida e não a levarmos depois na vida espiritual e nas nossas próximas encarnações. Então é uma oportunidade que nós estamos recebendo e, como sempre a gente sabe, essas oportunidades são muito raras e difíceis, né? Porque nós temos um grande volume de espíritos em busca da encarnação para o seu aperfeiçoamento e nós tivemos a bênção de estar aqui recebendo essa oportunidade. Não a desperdicemos, né? E a gente tem que lembrar também, gente, que se nós estamos passando por esse problema que nós estamos enfrentando agora, não tem outra
origem, esse nosso mal, do que nós mesmos, né? E aí a gente recorre à lei de causa e efeito, à lei de ação e reação, né? Isso é uma reação de uma ação que nós tomamos em vidas passadas. É um efeito do que nós causamos em vidas passadas, né? Então, se nós estamos passando por essa dificuldade, é porque nós temos que enfrentar esse momento. E aí eu digo enfrentar com resignação, pode parecer assim um pouco um contrassenso. É para eu aceitar ou é para eu combater? É para você aceitar, com uma diferença. A resignação ela é diferente da acomodação. Nós temos que ser resignados. Resignados é, bom, eu estou passando por uma dificuldade. O que eu posso fazer para melhorar? Bom, eu estou enfrentando uma doença. O que eu posso fazer para me curar? Vou fazer o tratamento médico, vou mudar meu estilo de vida, vou ter um estilo de vida saudável, vou me alimentar saudavelmente, vou buscar orientação espiritual, vou fazer um tratamento espiritual. Então, essa é uma questão, não é que, estou doente, vou esperar a vontade de Deus. Não. Vá atrás, faça todos os tratamentos possíveis, convencionais, tratamentos novos, tratamentos espirituais, terapias alternativas, faça tudo o que estiver ao seu alcance para buscar o restabelecimento da sua saúde, mas sem ficar revoltado. Porque a revolta também prejudica esse estado que você está vivendo, caso seja problemas de saúde. Então, busque fazer tudo o que estiver ao seu alcance, sem revolta. Você trabalha a sua resignação e busca o seu melhoramento. Nesse processo, você se acha, você se identifica, você consegue se reencontrar e encontrar na sua essência aquilo que você precisa aprender com a dificuldade que você está passando. Então, a gente não precisa ser aquela vaquinha de presépio, sabe? Ah, Deus quis assim. Não. É vontade de Deus? Mas eu posso fazer minha parte. Aliás, porque afinal de contas eu tenho meu livre-arbítrio, né? E isso me permite que eu busque lutar, fazer a minha parte e buscar sair da situação que eu me encontro. Ah, eu estou desempregado, essa pandemia fechou a minha empresa, eu não consigo mais sustentar a minha família. E você vai ficar parado esperando morrer de fome? Né? Ou você vai buscar alternativas, vai buscar montar um negócio próprio, vai buscar, de repente, fazer comida para vender, fazer alguma coisa que você saiba para vender. Né? É buscar alternativas, sem revolta, mas buscar alternativas para aquilo que está ao seu alcance corrigir. Isso é passar pela dificuldade com a resignação. Né? Nós temos que ter uma razão muito esclarecida a respeito deste episódio que estivermos passando. Né? Não dá para a gente deixar com que tudo desabe. E é o que acontece com o acomodado e o revoltado. Né? Porque se a gente se revolta com aquilo que está acontecendo, é pior ainda, né? Porque a gente cria um sentimento de raiva, um sentimento, um mal-estar, que faz que nos prejudique ainda mais. Então, além daquele problema que nós estamos enfrentando, ainda tem os sentimentos negativos da revolta que nos prejudicam sobremaneira. Né? Então, o que a gente precisa ter em mente é o seguinte: a gente precisa ter a nossa razão esclarecida e o nosso coração também com o sentimento de que eu posso sair dessa. Com a ajuda de Deus e dos espíritos trabalhadores no bem, eu consigo superar essa dificuldade que eu estou passando, seja qual for. Sempre mantendo a esperança em Deus, que não nos desampara. E com a resignação, a gente passa a entender o seguinte: se a nossa vontade não está acontecendo, é porque a vontade de Deus está prevalecendo na minha vida. Se a vontade de Deus está prevalecendo na minha vida e eu conseguir entender isso, o que eu posso fazer dentro desses desígnios de Deus, né, para aquilo que eu mesmo plantei, eu mesmo semeei ao longo da minha existência, não só nessa vida, mas também em vidas passadas, o que eu posso fazer
dentro disso que está acontecendo para superar e suplantar as minhas dificuldades, né? Porque afinal de contas, gente, aqui também na mensagem do Evangelho, né, tem um trecho aqui que essa resignação, na verdade, ela pode ser muito pequena. E Chico Xavier falava isso, né? Ele falava assim, ó, a gente erra no atacado e paga no varejo em suaves prestações. Em suaves prestações sou eu que estou acrescentando, né? Você erra com uma quantidade muito grande de erros e às vezes uma atitude sua para corrigir um erro do passado muito pequenininha, ela já é suficiente para Deus, para que a gente possa apagar aquele débito da nossa ficha, vamos dizer assim. E o Kardec diz isso aqui nesse trecho do Evangelho. Ele fala assim, ó, o homem que sofre assemelha-se a um devedor de uma grande soma, a quem o credor, né, a pessoa para quem ele deve, diz assim, se me pagares hoje, a 100ª parte daquilo que você me deve, eu irei quitar o restante da dívida e você ficarás livre. Se não o fizeres, eu vou te atormentar até que me pagues a última parcela, o último centavo. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privação para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve, em vez de se queixar ao seu credor que não lhe ficará agradecido? Vocês entenderam isso? Vamos dar um exemplo aqui. Você deve para uma pessoa 100 mil reais. Vamos dar um exemplo para ficar bem fácil de você entender. Você deve 100 mil reais para uma pessoa e você não tem condição de pagar, né? De onde você vai tirar 100 mil reais para pagar a sua dívida? E aí a pessoa para a qual você deve chega em você e fala assim, olha, para a gente quitar essa nossa dívida, se você me pagar 1/100º do que você me deve, eu perdoo toda a dívida. Ou seja, você deve 100 mil. Se você pagar 1.000, a sua dívida deixa de existir. Você não vai fazer todo tipo de aperto financeiro na sua casa, deixa de comer, deixa de pagar uma conta, deixa de comprar alguma coisa que você queria para pagar esses 1.000 reais e ficar livre dessa dívida? Eu não sei você, eu faria. Para pagar a 100ª parte, opa, paga, fica livre da dívida e você fica tranquilo. Então, Kardec dá esse exemplo, né, para a gente, que é o mesmo caso com a dificuldade que nós estamos enfrentando. Nós devemos uma grande soma pelos erros que cometemos no passado. Aí a espiritualidade, Deus chega na gente e fala assim, ó, paga 1/100º desse seu erro do passado, suporta isso nessa sua encarnação, que você se livra dessa dívida e sai com o seu espírito leve ao final dessa encarnação. Você topa? Tenho certeza que a gente fez isso no nosso planejamento reencarnatório antes dessa encarnação. Mas será que a gente está pagando? Será que a gente está quitando, se esforçando, cortando de repente as nossas vantagens, os nossos prazeres mundanos para honrar essa dívida? Esse 1/100º da dívida? Né? Então, como a gente pode passar por isso? Né? E aí, eu quero entrar aqui, né, numa pergunta que está no Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim, ó, pergunta, né, está no item sobre encarnações passadas, e aí o Kardec faz uma pergunta dizendo assim, ó, não encontrando resposta satisfatória nessa nossa presente encarnação, a gente deve se reportar a encarnações passadas? Basicamente isso que Kardec fala. E a espiritualidade diz assim, olha, os infortúnios por causas anteriores são frequentemente como os das causas atuais em consequência a uma falta cometida. Elas são justas e as escolhas no plano escolhemos apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequências das nossas próprias ações. Você entendeu? Então a gente vem encarnar com com um gênero de provação.
eu cometi um erro passado e nesta encarnação eu vou precisar enfrentar problemas de saúde por conta desse meu erro passado. E aí, as particularidades desse problema de saúde, eles vão ocorrendo a partir da onde a gente se encontra. Lembra que também Kardec e Chico fala pra gente que não tem erro na nossa encarnação? A gente nasce onde precisa, com as pessoas que a gente precisa e no meio que a gente necessita. Então a gente está no meio que a gente precisa e as consequências das nossas ações vai levar com que a gente chegue até o que foi planejado no nosso planejamento reencarnatório, para a gente conseguir quitar esse 1/100º da nossa dívida. Né? E aí a gente precisa entender o seguinte: a gente está nesse processo reencarnatório, a gente se comprometeu a quitar 1/100º da dívida, a gente está trilhando o nosso caminho, enfrentando as dificuldades, aí chega a aflição que nós temos que enfrentar. E aí nós precisamos encarar o seguinte: essa dor, essa aflição, ela tem o objetivo de nos auxiliar. E aí, como eu disse, né, no livro Ação e Reação, né, André Luiz vai nos falar alguns tipos de dor que nós enfrentamos. Né? Tem a dor expiação. Né? Nós sofremos a dor expiação, porque a gente cometeu algum deslize, algum erro em uma vida passada. Né? Essa dor, ela também é chamada, né, pelo André Luiz de dor auxílio. Ela é mais voltada no sentido de nos corrigir, no sentido corretivo. Pois os nossos desequilíbrios são tantos, né, que muitas vezes precisamos ficar aí com dor, meditando na nossa situação. Né? Por exemplo, estou dando um exemplo, viu gente, por favor. Um espírito que cometeu suicídio em vida passada. Nessa vida ele vai vir com limitações, né? Primeiro, pelo dano que ele causou no seu perispírito, com um ato de suicídio. Segundo, para que ele não volte a cometer o ato. Né? Chico Xavier conta várias histórias e tem uma obra vasta na literatura espírita abordando esse tema. Né? Mas é uma dor que nos auxilia, ela vem para nos ajudar, para que a gente consiga deletar, né, a nossa dívida cumprindo 1/100º. Né? Por mais que a gente julgue a dor grande, ela é 1/100º daquilo que a gente fez em vida passada. Você já notou como a gente às vezes reclama, né? Se revolta, e esse é um dos motivos da gente olhar a resignação. Né? Ela vem para aliviar, com certeza, a questão da nossa dor por conta dos erros, né, que nós cometemos no passado, perdão. Então ela vem nos ajudar nesse sentido. Tá? Essa é a dor que eu falei com vocês, a dor auxílio. Né? Tem a dor expiação. Né? A dor expiação, ela é decorrente das nossas ações, principalmente da cólera, da nossa raiva, do nosso egoísmo, dos nossos vícios inconsequentes, né, da fofoca, da sexualidade irresponsável, às vezes da maldade premeditada. Né? Esses são os responsáveis pelos débitos que nós contraímos e que vão somando, né, para que a gente depois pague 1/100º da dívida. Ela vem nos falar, André Luiz fala assim para a gente, ó, analisamos a dor e expiação que vem de dentro para fora, marcando a criatura no caminho dos séculos, detendo-a em complicados labirintos de aflição para regenerá-la perante a justiça. Infelizmente, a dor e expiação constitui-se contingência assídua em nossa programação encarnatória, porquanto nos revelamos carentes de maiores aquisições evangélicas. Então, a dor e expiação, ela é causada pelos nossos erros, né, e necessária para que a gente consiga, vamos dizer assim, decantar, né, a gente possa filtrar os nossos sentimentos, acalmar as nossas
as nossas ações, para que a gente, nesse sofrimento, busque entender o que a gente precisa corrigir em nós. A cólera, a fofoca, o egoísmo, né, os nossos vícios, e aí a gente vai aprendendo. Eu fumo, eu desenvolvo um câncer. A ação, logicamente, do meu ato impensado. A dor auxílio, né, eu já falei aqui um pouquinho, né, é um desafio expressivo, né, enfrentado aí por nós, é a encarnação, e no que pese as nossas boas intenções, às vezes nós, quando estamos encarnados, nos perdemos, né, nos deixamos empolgar pelo mundo, né? Eu já disse que nós estamos no mundo para, nós estamos na matéria para nos desmaterializar. Então, às vezes a gente passa por um trauma muito grande para que a gente consiga voltar para o nosso caminho, né? Por exemplo, às vezes eu estou muito desviado, tenho uma experiência de quase morte, sofro um infarto, sofro um acidente de trânsito, desenvolvo um câncer, e aí naquele sofrimento eu me reencontro e dou o rumo certo para a minha encarnação. Quantas histórias a gente já não ouviu assim, né? Uma pessoa que só trabalhava, teve um problema cardíaco, quase morreu, quando se recupera, muda o seu estilo de vida, se dedica à família, se dedica à caridade, e aí encontrou o seu rumo naquela encarnação. Essa é a dor auxílio, né? Um exemplo, tá, gente? E aí a gente tem a dor evolução. A dor evolução, ela é a seguinte, ela é causada de fora para dentro. Lembra que a dor auxílio, André Luiz fala que é de dentro para fora? Então, a dor evolução é de fora para dentro e serve para estimular o quê? A paciência, a resignação, a fé, o perdão, a sua capacidade de amar, a sua resiliência, a sua capacidade de luta. Né? E ela está caracterizada nos convívios difíceis, com um familiar, um cônjuge, dificuldades no trabalho, um chefe que de repente fica pegando no seu pé, a perda de um emprego, a traição de alguma pessoa muito próxima a você. Esses são problemas comuns às pessoas, mas que deixam marcadas pela dor. Então, essa dor precisa também ser entendida. Então, o André Luiz resume assim, ó, a dor e expiação é referente ao passado. Né? Nós passamos pela dor, pelos erros que nós cometemos no passado. A dor auxílio é aquela que nos alerta no presente. Nós passamos por uma dificuldade para nos alertar para que a gente não perca o nosso presente. E a dor evolução é pensando no nosso futuro, nos ajudando a construir as bases do espírito sadio, do espírito melhor do que quando entramos nessa encarnação. Então, todas elas nos alcançam para o nosso melhoramento. E a resignação, ela pode anular o impacto do sofrimento, entendeu? Nós vamos passar pela dor, mas a resignação nos impede de sofrer. A dor existe? Existe. Perdi um emprego. Vamos trabalhar, como eu disse. Estou com câncer. Vamos tratar. Entendeu? Então, todas as dores que nós enfrentamos com a resignação, ela pode ser suportada. E aí, voltando a Kardec, ele nos diz que a certeza da vida futura e os princípios ensinados pelo Espiritismo nos dão a capacidade de entender o seguinte, que quando nós relativamos esse problema que nós estamos enfrentando, essa nossa aflição, vista a nossa eternidade, ele é muito pequeno e vale pagar esse 1/100 da nossa dívida total para que a gente consiga quitar essa nossa dívida nessa encarnação. Com resignação, com fé, com muito trabalho, com muita caridade, com muito amor, fique seguindo firme nessa nossa encarnação. Né? Então, que busquemos dessa forma sermos espíritos resignados. Como verdadeiros espíritas, sejamos resignados sem ser conformados. Sejamos resignados sem sermos revoltados. Que a espiritualidade nos auxilie, nos ajude, nos fortaleça nessa nossa caminhada. Fácil não é, mas é possível. Né? Deus não dá um fardo maior do que a gente pode carregar. E aí, Jesus nos conclama mais uma vez.
Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados, que eu vos aliviarei, porque o meu jugo é meu fardo, como é que é? Porque o meu jugo é leve e meu fardo é suave. Então, qual é o fardo de Jesus? Que observemos as suas leis. E qual é a lei de Jesus? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, entendimento e alma, e ao próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidas nesses mandamentos. Nos esforcemos para colocarmos a lei de Jesus em prática em nossa vida, para termos os nossos fardos aliviados. Fiquem todos na paz do Mestre Jesus.